Bíblia no Salmos 23, versículo 4. Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temerei mal algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Bom, me chamo Ana Clara, e um dia eu passei pelo vale da sombra da morte. No ano de 2020, eu recebi um diagnóstico de linfoma, que é um câncer no sistema linfático. E eu lembro que quando eu recebi esse diagnóstico, eu já estava internada há 30 dias. E aí os médicos chamaram os meus pais para uma sala para eles conversarem. E vendo isso eu fiquei desesperada. Já entendi que era alguma coisa bem grave. E eu lembro que quando a minha mãe voltou dessa conversa, ela olhou para minha cara e falou: filha, eu tenho duas notícias para você. Uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que o que você tem é um linfoma, é um câncer. E a notícia boa é que o Senhor já liberou uma palavra sobre a sua vida. Glória. O Senhor já falou comigo que você seria cometida por uma enfermidade, mas que não era para a morte, e sim para a honra e glória do nome dele. Aleluia. Glória. Filha, você crê que Jesus tem poder para te curar? Você crê que Jesus vai te curar? E eu nem conhecia Jesus, mas eu falei: mãe, eu creio. E depois disso ela começou a pregar a palavra do Senhor para mim dentro do hospital. E isso ia alimentando a minha fé, né? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E assim que eu tive contato com a palavra do Senhor, a minha vida foi totalmente transformada. O Senhor, ele me transformou de dentro para fora. Eu conhecia Jesus verdadeiramente. E pode parecer até loucura, mas eu dou glória a Deus até mesmo pelo câncer, porque foi durante o câncer que eu conheci Jesus e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então valeu a pena ter passado por tudo isso. Por mais que algumas pessoas olhem para mim às vezes e falem: nossa, coitada, passar por tudo isso tão nova. Eu nunca me vi como uma pessoa digna de pena, eu nunca me coloquei numa posição de vítima. Pelo contrário, eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que eu aprendi durante esse processo. Glória a Deus, aleluia. E eu lembro que quando eu aceitei Jesus, foi a melhor decisão da minha vida. Eu aceitei Ele como o único suficiente Salvador. E houve toda uma transformação. Eu era uma pessoa enferma, não só fisicamente, eu era uma pessoa enferma na alma. Eu era amargurada, eu era vazia. E quando Jesus entrou, Ele curou tudo. Louvado seja o santo nome. Bom, e depois que eu recebi o diagnóstico, eu comecei a fazer quimioterapia, a taxa de quimioterapia, meu corpo ficou bem debilitado, meu cabelo começou a cair, e eu lembro que a única coisa que eu gostava da minha aparência na época era o meu cabelo. Tinha um monte de inseguranças e eu pensei: nossa, agora que meu cabelo vai cair, pronto, vou ficar devastada. Mas o Senhor, Ele tratou comigo muito em relação a isso. Ele falou comigo que a beleza vai muito além do que o cabelo. Aleluia. E Ele me tranquilizou muito. Ele passou do meu lado em todos os momentos. Ele não só entregou a promessa, como Ele passou por tudo junto comigo. Ele ia para a quimioterapia junto comigo. Ele estava lá quando meu cabelo caiu, quando meu pai teve que raspar a minha cabeça. Ele estava lá quando eu senti os primeiros sintomas, os enjoos, quando eu sentia medo. Ele estava lá comigo. Toda vez que eu ia fazer medicação, eu falava: Senhor, que não sejam as mãos da enfermeira, do enfermeiro, que sejam as tuas mãos fazendo esse acesso. Sempre dava certo, sempre foi uma dessas. Só até que um dia, irmãos, que eu me atrapalhei, eu falei: Senhor, que não sejam as suas mãos, que seja da enfermeira. Aí deu errado. Mas, enfim, então, eu só tenho a agradecer ao Senhor. Eu não tenho nada o que reclamar, não sou digna de pena, nem nada disso. E eu tinha recebido uma promessa de cura, e assim que eu recebi essa promessa, eu tomei posse. Eu criei. E, independente disso, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, o Senhor, Ele prometeu, mas cabe a Ele o tempo do cumprimento da promessa. E eu nem imaginava o tanto de coisa que eu ia passar até a promessa se cumprir. Mas, enfim, eu tinha fé,
eu tinha tomado posse da promessa, só que durante o tratamento, tudo fugia do controle da medicina. Tudo ia contra aquilo que o Senhor havia me prometido, que era cura. Eu fazia quimioterapia e o meu corpo não respondia. Aí eu fazia uma quimioterapia ainda mais forte e não respondia também. Até que chegou um dia que os médicos sentaram com os meus pais e falaram: olha, agora a última opção para ela alcançar a remissão é um transplante de medula. E eu virei para o Senhor e falei: Senhor, às vezes a gente tem essa mania de questionar a forma que o Senhor está trabalhando. Aí eu virei e falei: Senhor, o Senhor tem poder para me curar, por que você não me cura agora? Por que você não me cura antes de qualquer transplante? Eu sei que do Senhor basta apenas uma palavra. Só que não nos cabe questionar o tempo do Senhor. Foi necessário eu passar por esse processo longo, porque durante esse processo longo eu criei relacionamento com o Pai. Aleluia. Eu conheci verdadeiramente. E quando eu conhecia o Senhor, eu enxerguei que mais importante do que o cumprimento da promessa era a presença dele na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Em Êxodo, quando o Senhor se depara com a rebeldia do povo de Israel, ele diz a Moisés: Moisés, eu vou cumprir aquilo que eu prometi, mas a minha presença não vai mais com vocês. E Moisés, um homem que tinha relacionamento com o Senhor, ele falou: Senhor, se a sua presença não for com a gente, não nos faça sair do lugar. E aqui Moisés, ele mostra que mais importante do que chegar até a terra prometida é ter a presença do Senhor. Aleluia. Foi essa presença que me sustentou durante todo o processo. Foi essa presença que sustentou toda a minha família, os meus pais. Foi essa presença que me trouxe descanso em meio a tanto caos. Estava tudo dando errado, irmãos, mas eu conseguia descansar no Senhor. Bom, com a quimioterapia dando errado, né? Eu tive que partir do transplante. Eu parei de questionar o Senhor. Falei: Pai, eu confio, eu não sei quando eu vou receber a cura, eu não sei como que vai ser, mas eu confio no Senhor. Então, eu fui com muita fé e fui com a presença. Internamos eu e meu pai. Os médicos explicaram pra gente como seria todos os procedimentos, né? É um processo doloroso e longo. Fomos e durante a internação do transplante eu completei os meus 15 anos dentro do hospital. E lá eu recebi o melhor presente que eu poderia ter recebido do Senhor, que foi a pega da medula. Para quem não sabe, a pega da medula, vou explicar agora de uma forma totalmente simples, zero profissional. A pega da medula é quando o transplante de medula dá certo. E aí, quando acontece a pega da medula, as pessoas pegam essa data e comemoram como um segundo aniversário, porque é como se tivesse nascido de novo. E eu tive a dádiva de receber do Senhor a pega da medula no dia do meu aniversário de 15 anos. Bom, aí quando acabou o transplante, eu pensei: agora acabou. Agora eu vou para casa, eu vou me recuperar, eu vou receber a cura e pronto. Só que não, ainda não era o tempo do cumprimento da promessa. E eu lembro que assim que eu cheguei em casa, depois do transplante, o Senhor falou assim: filha, declara essa palavra aqui sobre a sua vida. Aí eu declarei. Era Salmos 118, 17, que diz assim: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia. E eu declarei isso sobre a minha vida. E passou um tempinho, infelizmente, meu corpo começou a parar de funcionar normalmente. Eu tive que ser internada de novo. E eu virei uma grande interrogação para os médicos. Eles não entendiam o como tudo dava errado. Até o que parecia ter dado certo, dava errado. E eu fui internada, começaram a fazer muitos exames. E com isso, com esse tempo que eu estava fazendo muitos exames, os meus órgãos eles começaram a parar de funcionar normalmente. Eu comecei a respirar à base de aparelhos e a minha situação foi ficando bem crítica. E aí, quando eu me deparei com essas circunstâncias, eu lembro que eu estava bem exausta. Eu cheguei para o Senhor e falei: Pai,
se for para continuar na situação que eu estou, eu prefiro que o Senhor me recolha, porque eu não estou aguentando mais. Eu estava exausta não só do corpo físico, mas a minha mente também. Estava muito cansada. E eu falei isso para o Senhor, e a minha mãe, na hora, olhou para mim assustada. Minha filha, não é bem assim, calma, a promessa vai se cumprir. Ela conversou comigo, e eu lembro que eu olhei para ela e falei, mãe, eu achei um absurdo na hora, eu estava cega pela exaustão, eu olhei e falei, mãe, deixa de ser egoísta. Você não está vendo que eu estou cansada de lutar? Eu não quero mais, eu estou muito cansada. E na mesma hora que eu falava isso com a minha mãe, o Senhor falava ao meu coração, filha, aguenta só mais um pouquinho. E eu falei, Senhor, perdão, não estou falando coisa com coisa, estou só cansada, eu não quero morrer, eu só quero que o sofrimento acabe. E passou um dia dessa minha oração, eu fui desenganada pelos médicos. Entrei em coma e fui desenganada, fui entubada. E aí, uma batalha foi travada dentro daquele hospital, uma batalha espiritual. Foram 17 dias entubada. E a experiência que eu tive passando pelo coma, não sei se alguém tem curiosidade, mas era um cenário de destruição, era muita perseguição, pessoas correndo atrás de mim, enfim. E do lado de fora estava minha mãe guerreando também. E todos que oraram pela minha vida também fizeram parte dessa batalha. E mesmo se deparando com esse cenário de morte, com esse cenário, minha aparência era de morte, mesmo se deparando com tudo isso, a minha mãe, ela continuava tendo fé. E eu imagino a cara que as pessoas olhavam para você, mãe. Imagino que até de pé, não sei. Mas ela continuava tendo fé. E com isso, ela, debaixo da direção do Senhor, ela exerceu a fé dela, ela deu um culto de ações de graças pela minha vida, mesmo eu estando ali com aparência de morta. Eu lembro que a minha tia me contou que teve enfermeira que virou e falou assim: essa menina aí é um desperdício de leito. Ela já está praticamente morta, ela só está ocupando o nosso tempo, é um desperdício todo esse cuidado para salvar a vida dela. E também os médicos queriam desligar os aparelhos, eles falavam para os meus pais que chegou o tempo de eu descansar, já haviam feito de tudo. Um médico era judeu, o outro era ateu, eles não acreditavam em nada, deviam ter até pena da minha mãe, né? E depois que, debaixo da direção do Senhor, ela exerceu a fé dela e ela deu esse culto em ações de graças, eu comecei a reagir, eu comecei a respirar sozinha e os médicos foram desligando os aparelhos e com isso eles falaram: agora nós vamos acordar ela do coma. E eu lembro que quando eu acordei do coma, eu acordei totalmente transtornada. Daqui para baixo, estava tudo paralisado, gente. Eu só mexia a cabeça assim, só conseguia olhar para um lado, olhar para o outro. Eu fazia as minhas necessidades através de uma sonda, eu me alimentava através de uma sonda. E quando eu acordei totalmente transtornada, também com muita crise de ansiedade, essas coisas. E eu agradeço até hoje, todos os dias da minha vida, a família incrível que o Senhor me colocou. Todos cuidaram de mim com muito amor, com muita paciência, até eu ficar no meu estado normal. E para os médicos já havia sido uma grande surpresa eu ter sobrevivido, mas para eles, eu ainda assim ficaria com sequelas. Eu não voltaria a andar e a minha vida nunca mais seria normal. Só que o meu Deus, o Deus que me curou, ele não faz a obra pela metade. Então eu comecei a me recuperar, eu voltei a andar, eu voltei a fazer as minhas coisas sozinha, eu tive que reaprender tudo, né? Comer sozinha, tudo. E fui me recuperando, só que ainda assim eu tinha um câncer. Eu ainda não tinha sido curada. E os médicos, eles já estavam planejando fazer outro transplante de medula. Glória a Deus que eu nem sabia disso, eu soube depois. Mas dessa vez ia ser um transplante do meu pai para mim. E eu tenho certeza que eu não iria suportar. Eles estavam planejando
quando chegou o resultado desse exame, os médicos chamaram a gente, na verdade, o médico, porque o outro médico, que era ateu, que era um médico super renomado na área da oncologia, ele abandonou o meu caso. Ele ficou transtornado, ele não conseguia entender, eu era uma interrogação para ele, como que eu havia sobrevivido, até hoje ele não entende. E o outro médico chamou a gente, e aí ele falou, olha, eu não sei como, mas as orações de vocês deram certo. Porque eu tenho mais muita doença no corpo da Aí eu recebi a cura, foi incrível, o tempo do cumprimento chegou. E eu só tenho a agradecer a esse Deus que me sustentou durante todo o processo. Foi necessário ser um processo longo, foi necessário que tudo fugisse do controle dos médicos para que todo mundo enxergasse que o que me curou não foi quimioterapia, não foi qualquer outro tipo de medicação, não foi transplante. Quem me curou foi o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória sejam dadas a Cristo Jesus. Glória a Deus. Através do meu testemunho, eu venho aqui dizer que o Senhor ainda opera milagres, mas que você não acredita. E, por favor, não deixe de conhecer a Jesus e se relacionar a Ele, porque Ele é muito incrível. E tudo que eu vivi, eu passaria de novo, se fosse necessário, para conhecer a Cristo. Ainda que Ele não operasse o milagre na minha vida, ainda que Ele me recolhesse, teria sido uma honra ter conhecido Ele e voltar para casa. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor. Hoje uma grande promessa está se cumprindo aqui. Ele prometeu que um dia eu viria aqui, eu contaria meu testemunho. E por mais improvável que seja, eu sou uma pessoa que tem pânico de falar em público, tenho pânico quando as pessoas estão me olhando, mas quem faz a obra não sou eu. Não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade. E eu lembro que eu sempre colocava empecilhos, eu falava, Senhor, porque o Senhor me escolheu, eu não consigo falar, eu vou chegar lá, eu vou fugir, eu não consigo. E aí o Senhor falou comigo lá em Êxodo também, assim como Ele falou com Moisés, quem foi que criou a boca do homem? E aí eu fui e falei assim, Senhor, mas eu sou muito nova, ninguém vai me dar ouvidos, ninguém vai me dar créditos. Ele falou comigo lá em Jeremias, não digas que era muito nova. E é isso. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome dele. Eu só tenho a agradecer, como eu já falei 1 milhão de vezes. Enfim, agradeço a oportunidade.